Quero ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Lucas 2, 41. Vamos ler na projeção aqui juntos? Obrigado. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino, Jesus, em Jerusalém, e não soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e entre os conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Amém, só até aí. Eu não sei se todo mundo aqui me conhece, mas para quem não conhece, me chamo Juan, sou líder de jovens junto com a Kennedy, com o Jonatas e com a Ana. E nós vamos fazer o nosso 2º ano na liderança dos jovens aqui na igreja. Eu ministro a palavra de Deus desde os meus 14 anos de idade, hoje tenho 23, apesar de não parecer, porque esses dias, irmão, uns 2 dias, eu fui cortar o cabelo. Sei que alguns não estão me reconhecendo, mas eu fui cortar o cabelo, tinha uma barba, minimamente, não vou dizer grande é prepotência minha. Aí o abençoado cortou meu cabelo. Aí ele disse assim, quer que eu passe a maquininha? Eu pensei, o que ele vai baixar minha barba? O anjo de Deus não veio na série, irmão, e agora eu estou com essa carinha de neném. Então até os que me conhecem estão me reapresentando, porque talvez não me identificaram. Amém? Nós, nessa noite, lemos um texto. O texto, ele tem por base a história de quando Maria e José, eles perdem Jesus. Eles perdem Jesus enquanto estão indo celebrar a Páscoa em Jerusalém. No caminho, eles, achando que Jesus estava com eles acabaram perdendo. E o tema, eu não gosto muito de dar tema e mensagem, mas hoje eu estou inspirado. O tema é: e aí, Jesus ficou para trás? É o tema que eu quero levantar nessa noite para nós questionarmos. Será que Jesus ficou para trás? Sabe, pode parecer um absurdo muito grande para nós. Como que José e Maria perderam o Filho de Deus? Tipo assim, eles não perderam. Não, tem criança que é legal perder porque incomoda. Misericórdia. Mas eles não perderam qualquer criança. Eles perderam o Filho de Deus. Você entende o peso disso? Eles perderam Jesus. E qual que é o pensamento que vem a nosso respeito? Nós pensamos o quê? Eu, no lugar deles, jamais perderia. Tipo assim, se aparecesse um anjo para mim e falasse: dessa mulher vai vir o Messias. Cara, eu ia ficar 24 horas olhando e não ia perder de vista. Como pode alguém perder a presença do Filho de Deus? Esquecer que ele estava no caminho? Para nós não parece algo muito difícil de ser acontecido. Mas a pergunta que eu faço é: quantas vezes nós temos perdido o Filho de Deus em nossas vidas? Quantas vezes nós temos caminhado, só no fim da caminhada nós percebemos: cadê Jesus? Ficou aonde? Pode parecer que nós não perderíamos o Filho de Deus, mas eu digo para você: muitas das vezes nós temos a capacidade de esquecer que Ele é na nossa vida. Nós temos a capacidade de anular a presença dEle e viver uma vida como se Jesus não estivesse ao nosso lado. E José e Maria, eles estão caminhando. Eles perdem Jesus.
A palavra perder, ela tem um sentimento negativo para nós, não é? Perder. Eu sei, irmão, que perder sempre soa como muito ruim para nós. Eles perderam Jesus, é algo sempre negativo. Só que perdas na Bíblia não são como nós enxergamos elas. Existem momentos em que, para Deus elevar a nossa vida de nível, para Deus nos levarmos a novos caminhos, nós temos que perder algumas coisas. Então o problema não é perder, porque existem perdas que te fortalecem, existem perdas que geram maturidade em você. Nem toda perda é negativa. E nós precisamos ter consciência que perder é normal. Às vezes você vai perder uma amizade, você vai perder um emprego, você vai perder um carro, uma moto, você vai perder dinheiro. A perda, ela é normal e ela faz parte da nossa vida. Quem jogar FIFA comigo vai perder. Vocês sabem disso. Mas já balança a cabeça. Sabe? A perda, ela é natural. Nós perdemos coisas na nossa vida. Só que existe uma única coisa em que nós não devemos perder. O salmista Davi, ele diz o seguinte, ele diz: Deus, retires tudo de mim, só não retires o teu Espírito. Perdas na vida são naturais, mas eu profetizo que a presença de Jesus não vai ser perdida do nosso meio. Eu posso perder coisas, eu posso perder amigos, eu posso perder relacionamentos, mas a presença de Jesus eu não perco, eu não abro mão. Essa igreja não abre mão. Perca tudo, mas não perca a presença. Mesmo que isso te custe tudo, não abra mão da presença dele. E o questionamento que eu quero fazer é: por que eles perderam Jesus? Sabe, nós precisamos desse diagnóstico para entendermos. Foi falta de amor? Não. Foi falta de quê então? Atenção, cuidado. Eles perdem Jesus. E o porquê que eles perdem? O primeiro motivo de eles perderem Jesus é a distração. Eu sempre digo que a distração é a maior arma do diabo para essa geração. Nós às vezes achamos que o diabo quer te fazer pecar, mas às vezes ele não precisa disso, ele só precisa te distrair. É só você viver uma vida distraída. Vivendo como se Jesus não estivesse ao seu lado. O diabo, ele tenta distrair a nossa mente. Sabe quantas vezes nós estamos sentados, deitados, estamos na nossa casa, a gente precisa fazer algo e a gente pega o celular, sabe, passa tão rápido no celular que quando a gente vê, fiquei 1 hora assistindo nada com nada. Por quê? Porque é isso que o diabo faz, ele quer nos distrair. Quantas vezes eu venho para o culto, mas a cabeça está no cachorro quente que eu vou comer depois? Quantas vezes eu venho para o culto, mas a cabeça está nos problemas lá fora? Por quê? Porque nós andamos distraídos. Nós somos a geração que mais anda em distração. Eu mesmo, eu não sei o que acontece comigo. Assim, eu perco meu celular umas 15 vezes no dia. Eu me distraio tão facilmente. Falam que eu tenho déficit de atenção, outros dizem que eu tenho outros problemas que eu não quero citar. Mas a gente perde a nossa cabeça muito rápido. Sabe, não precisa de muito. Não precisa de muito para nós desconectarmos da presença de Jesus. A distração é aquilo que o inimigo tem usado para afetar a nossa vida. O segundo ponto que eles perdem a presença de Jesus é porque eles estão andando com a multidão. Ai, a multidão. Eles estão caminhando
eu esqueço de Jesus. Tem problema andar com a multidão? Não. O problema é que quando você anda com a multidão, você esquece a presença de Jesus. Quando você está inserido no meio da sua escola, com os seus amigos, quando você está inserido no meio de pessoas que não querem seguir a Cristo, é você estar em meio à multidão. E é lá que essa pergunta tem que ser feita: como você tem sido em meio à multidão? Você tem feito a diferença ou se escondendo no meio deles? Mas você diz: mas todo mundo faz, a multidão inteira está fazendo, a multidão inteira tem as suas práticas, todo mundo está fazendo. Mas como diz a abençoada minha mãe, você não é todo mundo. Sabe por que você não é todo mundo? Porque você não é multidão, você foi chamado como filho de Deus. Se Ele te colocou nesse lugar é porque Ele não quer que você pratique o que todo mundo faz. Ele não quer que você viva a vida que todo mundo vive. Ele quer que você viva algo diferente. Ele tem um chamado para você. Ele tem um ministério para você. Eu não sei se você está entendendo, mas você não entrou nesse lugar por acaso. Você entrou nesse lugar porque Ele te colocou na contramão do mundo e Ele tem algo para entregar na tua vida. O problema é que Jesus, na maioria das vezes, está na contramão da multidão. Faz uma festa aí fora, bota uma música de qualidade duvidosa, uma bebida de qualidade duvidosa, vai encher, vai botar. E às vezes a gente, para fazer um culto de jovens, a gente sofre tanto convidando, que a gente se questiona: será que nós estamos errados? Parece que para nós é tão difícil e para eles é tão fácil. Mas Jesus diz ao meu coração: nem tudo aquilo que está dando resultado, que está levando a multidão, está certo. É melhor ser o menor número, mas o menor número na presença de Deus. O mundo corrompido, mas Jesus precisou usar apenas 12 para ganhar a maior quantidade de almas já vista nessa terra. E nós olhamos para a multidão e nós perdemos Jesus, porque Jesus vem na contramão do mundo. E às vezes não é uma maldade do nosso coração, é que Maria e José estão tão focados no caminho. O foco deles qual é? É chegar a Jerusalém. Não é um foco errado. Eles iam comemorar a Páscoa. Entende que eles não estavam indo cometer pecados? Sabe? Eles estavam com um objetivo e eles estavam focados no caminho desse objetivo. Qual que é o problema? O problema é que às vezes nós estamos tão focados nas coisas do dia a dia que nós esquecemos de olhar para Jesus e ver se Ele está indo com nós. Chegar a Jerusalém sem a presença de Jesus não vale a pena. Formar na faculdade que você quer sem a presença de Jesus não vale a pena. Ter o emprego dos sonhos que você quer sem a presença de Jesus não vale a pena. E você me diz: eu quero, mas a pergunta não é o que você quer, é o que Jesus tem para a sua vida. O problema é que nós criamos tantas expectativas e objetivos na nossa mente que nós não estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós planejamos em troca de viver uma vida na presença de Jesus. Jesus, Ele tem um caminho para você, mas para você entrar no caminho dele, você tem que abrir mão do seu caminho. Porque muitas das vezes aquilo que é bom aos seus olhos não é bom aos olhos de Deus. Sabe, jovem, aquele relacionamento que é bom aos seus olhos, às vezes não é bom aos olhos de Deus. Aquela amizade que às vezes é boa aos seus olhos, não é boa nos olhos de Deus. Eu sei que isso é difícil, mas eu te convido a nessa noite a abrir mão do seu caminho para viver o caminho de Deus na sua vida. Ele diz: só eu sei os planos que eu tenho ao seu respeito. Sabe, aquilo que Ele tem para você é muito maior do que você pode imaginar. Mas você precisa estar disposto a abrir mão das suas vontades para viver a dele. Eles perdem Jesus. Agora eles se deram conta que perderam Jesus. E qual é o impacto de perder Jesus? O primeiro impacto é o desespero.
eles perdem, eles entram em desespero. Por quê? Porque eles pensam naquilo que eles perderam o bem mais precioso que alguém pode ter. Sabe, o problema que nós temos é que nós muitas das vezes precisamos perder muito para perceber o valor de algumas coisas. Deus está te dizendo: não queira perder a presença para ver se você sente vontade de voltar para Jesus. Esteja apaixonado por Ele hoje. Sabe por que a nossa geração tem andado tanto em ansiedade, em desespero? É porque perdeu a presença de Jesus. A calmaria vem dele, a paz vem dele, a bondade vem dele, o amor vem dele. Por isso que nós vemos uma geração de meninas que se olham no espelho e se acham a mais feia do mundo. De meninos que dizem não se importar com isso, mas estão fazendo de tudo para serem aceitos. Porque não entenderam que quando eles estiverem na presença de Jesus, a aprovação humana vai embora. E o que me importa é aprovar aquele que me chamou. O que me importa é aprovar aquele que vive e reina sobre a minha vida. Então, eles perdem Jesus e vem o desespero. O segundo ponto que vem é: eles deixam de ir para Jerusalém. Olha isso. Eles estão indo para Jerusalém, mas quando eles perdem Jesus, eles se dão conta que perderam Jesus, eles abandonam o caminho. Sabe, isso pode parecer muito simples, mas é um desafio que nós temos. Jerusalém e a Páscoa, ir até a Páscoa, perde o valor para eles quando eles percebem que perderam a Jesus. O que isso nos ensina? É que quando você perde Jesus e você se dá conta que você perdeu Ele, não é custoso abandonar Jerusalém, não é custoso abandonar o caminho que você estava trilhando, porque você percebe que o melhor foi deixado para trás. Tem gente que pergunta: sabe como é para mim viver uma vida desde os meus 14 anos de idade, sem beber, sem fumar, sem me entregar para os desejos da carne, ficar com apenas uma mulher? Como que é para mim? Jovem, sabe, eles acham que isso é muito gostoso para mim, mas eu não consigo trazer racionalmente o entendimento que para mim isso não custa nada, porque eu sou tão apaixonado pela presença de Deus que nada que está além dele me satisfaz. Sabe, não é custoso dizer não para aquilo que a multidão está oferecendo, quando você entende o valor da presença de Jesus. Caminham. Sabe uma coisa que é interessante? Eles perderam Jesus, esqueceram Jesus. E quanto mais eles caminham, mais eles estão indo para longe da presença de Jesus. Você concorda comigo? Se eles estão indo para a direção oposta, quanto mais eles estão indo, mais longe da presença eles ficam. Por quê? Porque quanto mais nós vivemos sem Jesus, mais longe da presença dele nós ficamos. Por isso que às vezes Jesus precisa te frear, te parar, porque se você seguir nessa direção, você vai se afastar da presença dele. Existem freios que Jesus dá na nossa vida, existem portas que se fecham, que nós questionamos a Jesus o porquê. E ele diz: eu preferi fechar uma porta, eu preferi te parar no caminho do que te perder para o mundo. Eu te parei porque eu quero que você volte para a minha presença. Eu escolhi te travar para que você não se afastasse a ponto de não ter mais vista de mim. Deus te trava em lugares. Deus te trava, Deus te segura. E eles voltam. Quando eles voltam, eles vão aos parentes, eles vão aos amigos, eles vão em tudo quanto é lugar procurar Jesus. Procura, e eles não acham. Sabe por quê? Porque Jesus não estava nos amigos, Jesus não estava nos familiares, Jesus não estava na padaria, Jesus não estava na mercearia, Jesus não estava no mercado, Jesus não estava na boate, Jesus não estava no pub, Jesus estava na casa de Deus. O que isso quer nos dizer?
Não adianta procurar Jesus em outro lugar, você só encontra Jesus entrando na casa dele. E quando eu falo casa dele, eu não estou falando de paredes, eu estou falando de uma dimensão espiritual. O problema é que quando nós estamos desesperados, nós temos a tendência em buscar a felicidade em outras pessoas. Já ouviu aquela pessoa que quer a sua alma gêmea para ser feliz? Não vai chegar. Já viu aquela pessoa que diz assim, ó, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz de verdade. Eu não sou feliz porque eu passei por isso, eu não sou feliz porque eu passei por aquilo. Nós culpamos os outros, nós terceirizamos a responsabilidade. E Jesus está dizendo, você não é feliz porque você ainda não acessou a minha presença, porque você só encontra Jesus na casa de Deus. Só que nós fugimos da casa dele, sabe? O que fez eles perderem a presença de Jesus, no fim das contas, não foi o caminho, não foi a multidão, não foi os afazeres. O que nos faz perder a presença de Jesus é o nosso coração que sempre quer tirar ele do centro. O nosso coração é voltado a sempre tirar Jesus do centro das coisas. Já viu que tem problema da escola, não sai da escola. Tem problema na academia, não sai da academia. Tem problema no trabalho, não sai do trabalho. Tem problema da igreja, larga tudo. Porque o nosso coração é especialista nisso, em tirar Jesus do centro das coisas. Mas a minha oração é que a nossa geração coloque Jesus no lugar onde ele nunca devia ter saído. A minha oração é que no nosso coração Cristo seja o centro de todas as coisas. Meu coração é enganoso, quer tirar a Jesus e colocar as coisas nessa terra. Mas a minha oração é: Jesus, não saia do centro do meu coração. Jesus, eu não quero viver uma vida onde você não seja o centro de todas as coisas. E talvez Jesus foi arrancado para nós finalizarmos do centro da sua vida. Irmãos, essa mensagem é para você refletir, meditar, pensar. Jesus foi tirado do centro das nossas vidas. Sabe, como igreja, eu vou ser sincero, muitas das vezes nós tiramos Jesus do centro. Muitas das vezes o centro é o pregador, é o pastor. Mas o centro da igreja ainda é Jesus. Toda igreja que é construída sem Jesus estar no centro não é a igreja de Cristo. Na nossa vida nós tiramos Jesus do centro. Eu quero propor algo para você nessa noite. Sabe quando você perde algo? Como eu falei, eu perdi muitas coisas. Quando eu perco meu celular, por exemplo, eu vou falar com alguém, perdi meu celular. Aí a pessoa ela vem dizer o quê? Vou te ajudar a procurar. E qual que é a primeira coisa que a pessoa fala? Aonde foi o último lugar que você deixou? Não é isso? Aí a gente tem que respirar e pensar: se eu soubesse o último lugar que eu deixei, eu não tinha perdido. Mas por quê? Porque sabe onde Jesus está? Você acha que você perdeu a presença dele, mas sabe onde ele está? No último lugar que você deixou ele. Talvez tenha sido no culto que você adorou como nunca. Talvez tenha sido no seu quarto em oração. Talvez tenha sido no clamor que você fez. Mas em algum momento você já teve a presença de Jesus. E você pergunta: aonde eu posso reencontrar? Aonde eu posso acender esse fogo que parece que foi apagado? E Ele está dizendo: volte para o lugar aonde você sempre esteve. Faça aquilo que você fazia, que era agradável aos olhos de Deus. O tempo passou e parece que o seu coração já não deseja mais a mim como antes, mas Deus está falando com você. Chegou o momento de se apaixonar novamente pela presença dEle. Porque Jesus é perdido, mas Ele é perdido quando nós não damos o devido valor a Ele. Quando nós não valorizamos o poder da presença dEle, se coloque de pé. Quando nós perdemos a habilidade de entender o valor dEle. É como alguém que
compra algo. E quando aquilo é novo, tem o maior cuidado do mundo. Mas o tempo passa e as coisas perdem valor. Talvez quando você se apaixonou por Jesus pela primeira vez, a sua vida era servir a Ele, você tinha isso no seu coração, o seu desejo era estar na presença dEle. Mas o tempo passou, e parece que aquilo que era tão precioso para você, hoje já não tem mais o mesmo valor. Talvez você olhe e diz: eu não tenho mais forças para buscar a Jesus como eu sempre busquei, mas Ele está dizendo: hoje é noite de encontrar a presença dEle. Eu não sei se você pode ouvir isso e isso tocar o seu coração. Que há tempo de nós reencontrarmos a presença de Jesus. É tempo de nós voltarmos a se apaixonar por Ele. É tempo de lembrar daqueles cultos que só de entrar na igreja o meu corpo já ficava arrepiado. É tempo de lembrar das noites que qualquer louvor já mexia com o meu coração. É tempo de lembrar das lágrimas em adoração que eu derramava pela presença dEle. É tempo de lembrar do brilho do primeiro amor. É tempo de lembrar daquilo que Jesus já fez por você. Eu quero convidar os jovens a virem aqui na frente.